A ideia controle, ela é um elemento do roteirista, tá? Isso. Não é uma coisa que vai estar na tua obra. Como é que eu posso dizer? Explicitamente. Você vai colocar de um jeito que o público vai sentir, talvez ele não saiba explicar tanto, porque ele viu a história, mas é um elemento para você que está escrevendo a história, para você ter um controle sobre o que é a tua história. Se você pode saber o gênero da tua história, vamos supor que você escolheu fazer um gênero de policial. Você conhece o teu protagonista, vamos supor que o teu protagonista não é um policial, é um bandido que está fugindo da polícia. Mas sobre o que é a sua história em si. Então você tem que saber o que é ela. A plot é um meio de você estruturar a narrativa dela. Entendeu? O que o meu protagonista quer e qual o problema que ele vai ter que reagir para conseguir o que ele quer. A plot é mais ou menos isso. O personagem quer algo, mas tem problema. A ideia controle é a sensação que a narrativa vai trazer. Tá? Leve exemplo do que o Roger falou, de carga inicial mais carga final, por quê? Se você assistiu Shrek, a plot do Shrek seria: um ogro descobre que o seu pântano está infestado de criaturas e ele parte numa missão pelo Lord Farquaad para resgatar a princesa, para conseguir assim um acordo para retirar todo mundo do seu pântano. A plot, a estrutura narrativa do desenho é isso. A ideia controle, desculpa, a ideia controle é a sensação por trás dessa narrativa. A ideia controle seria a seguinte, mais ou menos: da solidão à união de amigos, porque ninguém é feliz sozinho. Então seria essa sensação. Tá escrito no filme isso? Não. Alguém fala esse diálogo? Não. Você sente quando você vê o filme. Isso. Você sente que o Shrek quer ficar sozinho, mas ao decorrer do filme, você vê que ele não quer ficar sozinho, que ele se sentia mal sozinho. Então ele estava na solidão no início. E o final, ele tem a Fiona como amor dele. Eu não lembro se tem casamento ou não no primeiro. Ele casa no pântano com as criaturas. Com ela. E as criaturas que são os amigos dele estão lá no casamento. Então ele termina com união, com um monte de amigo, uma nova família. Porque ninguém é feliz sozinho. Essa é a sensação que o filme te traz. Então é uma coisa que é pro roteirista saber sobre a ideia que ele quer mostrar. A ideia moral. Como se fosse... cara, eu não era fã do desenho, mas eu sei que tinha isso. O He-Man terminava com umas... Como é que era? Umas moral da história, assim, que ele falava. Virou até meme isso. Ele termina com os conselhos. Ele terminava com os conselhos, a moral do capítulo do personagem. E aí virou meme, então. É basicamente isso. Só que no He-Man era explícito, ele falava isso. Na maioria esmagadora das histórias, seja quadrinho ou não, você tem que passar uma sensação pro leitor ou pro espectador sobre o que é essa história. Entendeu? A sensação que ela traz. Então é mais ou menos isso. Esse exemplo do He-Man é muito bom, porque ele exemplifica exatamente o que é uma ideia controle quando ela é explícita. Né? Porque, vamos supor que a gente tem episódios no He-Man onde um personagem ele conhece alguém, uma pessoa que parece ser amiga, e essa pessoa dá um veneno para esse personagem, engana ele, e no final ele descobre que não é porque eles estavam se divertindo que a coisa era bacana. Sim. E aí o He-Man vinha no final e falava algo do tipo, nós temos que ter cuidado com as nossas amizades e saber o que é melhor para nós, não sei o quê. Então, ele estava falando ali, basicamente, qual era a lição de moral. Qual era a lição de moral. Né? Que o episódio estava passando metaforicamente. Isso, como o Marcão falou, o roteirista tem que ter para ele. E ele tem que passar isso de forma narrativa, que o público sinta a mensagem. Então, até por isso é importante acompanhar o vídeo que a gente fez sobre a mensagem de uma história. Porque quando você sabe a mensagem, qual que é o porquê você está escrevendo aquilo, você consegue encaixar no porquê da ideia controle e saber como termina e como começa. Isso.